Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, e hoje eu vim trazer o resultado dos meus exames que eu fiz dia 7. Eu fiz um vídeo e postei, caiu dia 7 mesmo, dizendo que eu estava preocupada e tudo. E hoje eu vou contar para vocês sobre a tiroide, o meu TSH. E vou contar também para vocês um dos motivos que o meu TSH virou uma bagunça, né? Para quem não sabe, eu moro aqui na Alemanha e há 2 anos e eu comecei a cuidar da minha saúde aqui. Eu tirei a tiroide há 25 anos e eu tomo medicamento, sempre tomei medicamento corretamente. Eu nunca fui irresponsável com a minha vida, eu sempre tive responsabilidade. Então hoje eu vou contar para vocês. Bom, gente, se você gostar desse tipo de canal, se você gostar desse tipo de tema, se você achar que isso é bom para você, ou para sua amiga, ou para sua mãe, ou para qualquer pessoa que esteja passando também por um momento assim, passa para eles. Isso é um vídeo bem legal, bem importante. Então ele vai ser um pouquinho longo. Então bora lá. Bom, gente, antes de mais nada, né? Já falei, curte, compartilha, se inscreve no meu canal e comenta aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, né? E é isso aí. Bom, eu comecei a ir ao endócrino, eu fui em maio desse ano, ao endócrino aqui. E não deu certo. O médico, ele me usou como um laboratório. A minha tiroide de 98 em um mês passou para 9. Eu tenho aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Ó, só um minutinho. Bom, gente, meu marido ligou, né? Eu tive que. Ele queria saber como é que eu tava. Bom, aí eu fui em abril. Eu fiz o exame e deu isso aqui, ó. O meu TSH, ele deu 98. Aqui, ó, em abril. 98. Em dia 1º do 7, meu TSH foi para 9 e 11. Isso aqui é o médico antigo. Essas marcações aqui é do médico que eu passei hoje. Esse médico é o médico do meu marido há muitos anos, há mais de 30 anos. E eu não queria passar nele porque eu achava ele, sabe, ai meu Deus, tinha um pouco de... Você vê como que a língua apaga, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o resultado de terça-feira que eu fiz. Olha aqui. Dá para vocês verem? 14,90. Olha como subiu o meu TSH. Isso é um perigo para mim. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa inacreditável, que aquele médico, ele não pediu, tá? Os exames de B12, de nada. E esse médico, ele pediu. Olha quanto que eu tô de B12. Olha aqui. Olha quanto tem que ser e olha quanto tá. Tá vendo? Ou seja, a medicação dada a mim de forma errada me desencadeou. É a vitamina, o suplemento vitamínico para mim que eu não precisava. Só um minutinho, gente. Gente, eu tô de aparelho, tá? Ó. Então ele faz um barulho que o médico colocou hoje. Voltando, a minha B12 estava muito alta. Está muito alta. E o médico disse, esqueça a vitamina B12. E vocês viram que em uma semana aumentou para 14,90, ok? Hoje o médico ele me receitou 100 desse aqui. Como eu tenho esse, um momento, gente, de novo. Hoje tá meio complicado, com esse aparelhinho aqui toda hora ligando, né? Como eu tenho esse aqui, então ele passou esse, vou tomar 2 desse, né? Ele passou. E no dia 29 agora, eu vou passar e fazer exame de novo. O que me surpreendeu hoje eu achei que eu ia pegar esse resultado e eu ia vir embora.
Ele ia dizer, escrever, olha, você tá alto, vamos tomar e você vai embora. Não, gente, para minha surpresa, este médico me colocou numa salinha de ultrassom. Ele me olhou fio a fio, pele, ele falou, me pediu, com licença, eu vou tocar em você. Ele tocou no meu corpo inteiro, ele olhou tudo do meu corpo. Ele é, olhou meus olhos, olhou aqui, assim, e depois eu deitei na maca, ele fez ultrassom daqui, ultrassom aqui, ele fez ultrassom do meu baço, ultrassom dos meus órgãos, e fez também, eu ainda fiz ainda fiz o eletro com doping, ou seja, eu cheguei lá 7 horas e eu saí, era quase. Eu saí de lá 10 horas, gente. Mas não é porque demora, porque você chega, você já é atendido, pelo menos aqui, né? Então, demorou pouco. Assim que eu cheguei, abriu a clínica e ele já me atendeu. E fiz todos os exames. Então, eu fui muito assistida. E eu tô sofrendo. A minha pressão estava subindo e descendo. Quais foram os sintomas que eu tive? O meu cabelo não estava caindo só por causa da tiroide. Esse mal-estar não estava vindo só por causa da tiroide, do TSH alto, mas também por causa da quantidade de vitamina de vitamina B12 que eu tinha dentro do meu corpo. Então aqui vai um alerta, gente. Antes de você a gente hoje tem muito comercial, né? Ai, porque tome essa vitamina com aquela vitamina. Gente, antes de você tomar qualquer vitamina, qualquer uma, procure um médico, peça a ele, doutor, eu ou o senhor pode ver se eu preciso de vitamina B12, se eu preciso de magnésio, se eu preciso disso, se eu preciso daquilo. Que aí ele vai ver se você realmente precisa e ele vai passar para você a quantidade certa, o tempo certo que você vai tomar. Eu já vi muitos canais falando que é para o resto da vida. No meu caso, na minha experiência, eu não posso tomar medicação assim. Quem tem problema de tiroide tem que tomar muito cuidado com o que você toma, seus hormônios que você toma, tudo. Para quem não sabe também, eu faço reposição de hormônio da menopausa, mas o médico falou hoje para mim que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles funcionam para o meu bem-estar, mas não, os hormônios que eu tomo da menopausa, que eu uso para a menopausa, não influenciam na tiroide e a tiroide também, né? Agora, as vitaminas, elas já influenciam. E eu como peixe, eu como carne, eu como bife de fígado, normalmente eu como ovos, eu tenho uma alimentação rica. E hoje ele falou para mim, substitua, você não precisa, você se alimenta certo. Pelo que você descreveu aqui, você se alimenta certíssimo. Gente, eu fui muito, assim, eu me senti muito bem, sabe? Você vê que a gente não deve julgar as pessoas. Quando eu fui nessa clínica, eu falei para o marido, eu não quero ser o médico não, eu quero o outro. Nossa, ele tem uma cara de bravo. Gente, ele é um ser humano, misericórdia. Logo que eu entrei na sala dele, né, que é exclusiva dele, né, eu olhei fotos da África, do Congo, passeios dele, ele adora os animais, sabe? Então ele passeia, ele faz safari. Quando terminou tudo isso, né, só para modificar um pouco o assunto, eu espero que tenha ficado claro. E agora, só para finalizar aqui, eu não vou mais tomar vitamina B12, o magnésio, só vou tomar essa medicação quando o médico disser para mim, ok, porque minha falta de sono não era magnésio, era os hormônios femininos, certo? E eu tenho que lembrar que eu não tenho mais a tiroide, que tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu tomo como medicação e etc, eu tenho que lembrar que eu não tenho mais dela, então eu preciso preservar, né? Então são 25 anos que eu nunca tive nada, gente, só tive benefício. Nunca na minha vida meu TSH chegou a essa altura. Nem quando eu tirei toda a tiroide, que o médico me passou pela primeira semana 300 mg de Purana na época, ele falou, você vai ter que tomar tudo isso para a gente poder fazer uns exames assim, 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 assado.
Mas nem nessa época meus hormônios foi para tudo isso da TSH. Então, gente, você que tem problema na tireoide, fica de olho na sua saúde, fica de olho em você, observa que não tome tudo que os outros tomam. Vai fazer algum, passa no médico, faz exame. Tem dúvida, passe em outro, faça como eu. Eu não me senti segura nesse primeiro médico e meu coração estava falando a verdade comigo. E pedi a Deus que me iluminasse e ele me passou outro médico. E agora, graças a Deus, eu sei que vai dar certo. Até ontem, até hoje de madrugada, né, eu tomei 75 mg, que era o que eu estava tomando desde que eu cheguei aqui. Agora ele falou, você toma 100. Daqui 30 dias isso tem que modificar. Se não modificar, aumenta. Entende, gente? Bom, agora eu vou dar eu vou dizer para vocês, voltando ao doutor, ele foi uma pessoa extremamente, eu pensei, porque assim, os alemães, eles fazem, Guten Tag, Guten Morgen, Tschüss, etc, né? E aí eu levantei assim, ele falou para me sentar, aí ele pegou o celular, junto com os dois assistentes dele, ele colocou naquele que fala, né, o tradutor. E eu sentei, acho que ele vai falar. Ele começou a perguntar do Brasil, gente. Ele falou que tinha família em São Paulo. Ele falou que ele tem tios em São Paulo. Ele falou que o pai dele, a mãe dele, a irmã dele já foram para São Paulo, conhecem o Rio de Janeiro, Bahia, etc, etc. Mas ele nunca foi. E perguntou como que eu conheci meu marido. E disse que meu marido era um homem de sorte. Ele conhece meu marido há mais de 30 anos e que eu também era uma mulher de sorte, que meu marido era uma pessoa muito, muito, muito digna. Ele falou desse jeito, gente, pelo Google Tradutor. E depois ele foi perguntando do Brasil. Ele foi assim, entrando no Brasil. Ele disse, eu sou apaixonado pelo Brasil. Mas eu nunca imaginei, assim, eu nunca tive contato com uma brasileira, com um brasileiro. Você é a primeira pessoa aqui na minha clínica que eu tenho um contato direto. Eu sempre tive, assim, contatos, mas, né, diferentes. Gente, ele começou. Eu falei para ele, doutor, vá ao Brasil. O Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. O Brasil não é o que escreve. Agora tá difícil, mas pode ir ao Brasil e vai melhorar. Dependendo do local que o senhor tiver, o senhor não vai sofrer agressão, sabe? Aí ele ficou assim perguntando as coisas do Brasil. Ele quis saber, ele pediu para ele achava bonito eu falar, sabe, gente? Ele achava bonito eu falar em português. Ele ouvir, ele ficava assim, chum, sabe? Que era bonito ouvir eu falar, expressar. Gente, só olhando aqui, sabe? Eu sei que o foco do vídeo não é esse, mas ele começou a dizer como é bonito ouvir um brasileiro falar diferente de um português, né? Porque para eles nós falávamos espanhol também. Então ele falou para mim assim, ele disse obrigado, eu disse para ele muito obrigado, doutor, por tudo. Aí ele falou, e como que eu respondo? Eu disse de nada. Ele, de nada. E daí lembra, um dia eu fiz um vídeo aqui a respeito dos alemães me ajudarem a falar o muito obrigado, de nada, que eu não sabia como responder, que foi que minha vizinha disse, gern geschehen, né? Eu acho que eu falei certo, gern geschehen, né? E, e hoje ele perguntou para mim como que eu respondo de assim, o Gengerchen, né? Mais ou menos assim. Então, gente, a Alemanha, é por isso que eu falo para vocês, eu não posso vir aqui e fazer um vídeo reclamando da Alemanha. Por mais difícil que seja para mim como brasileira, eu nunca fui maltratada por ninguém. Eu recebi uma semana para ficar em casa e ele me deu mais uma semana, sabe? Isso é maravilhoso. Ele falou: fica tranquila, fica bem, relaxa, faz a medicação. Caso aconteça alguma coisa, um dia de semana você vem aqui e caso seja fim de semana, vá ao pronto-socorro que é aqui do lado da sua casa. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu só falei do meu doutor agora para dizer para você, brasileiro, tenha orgulho do seu país, tenha orgulho de você, tenha orgulho do seu idioma, tenha orgulho de que você é, porque nós somos maravilhosos, né? Até não estou deixando a minha bolinha aparecer porque eu coloquei minha plantinha lá fora para tomar um ar, né? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Mais uma vez eu volto a falar com vocês.
quando eu for fazer os exames, eu vou falando aqui para vocês como é que eu tô ficando, como é que tá acontecendo, se diminuiu, se aumentou, etc e tal. E não esqueça, curte, compartilha com alguém que precisa. Compartilha meu vídeo, eu espero que tenha ficado bem explicadinho, que dê para você entender e ouvir. Obrigado por você ter ficado até hoje, até agora. Eu não vou editar, eu vou deixar do jeito que tá, gente? Então, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. Beijo, Brasil, e bora ser feliz, bora viver. E agradeço a todos. Um grande abraço.